Diz assim, palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E assim disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, e somente o Teu Santo Espírito para revelar esta palavra ao nosso coração, para trazer, ó Deus, o verdadeiro entendimento, Senhor, para transformar a nossa vida, Senhor, e, ó Deus, que o nosso coração, Senhor, possa ser, ó Deus, curado de toda dúvida, possa ser curado, ó Deus, de todo medo, Senhor. Somente o Teu Santo Espírito pode fazer isso, como fez com o coração, ó Deus, desses discípulos no Evangelho de Lucas, Senhor. Meu Deus, nós queremos celebrar a vida que há no Senhor, queremos celebrar a ressurreição, queremos viver para a honra,
para a glória do teu santo nome, ó Deus. Por isso, fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Cristo vive, meus irmãos, Ele ressuscitou, amém? Glória a Deus. Estamos aqui para celebrar esta vida, celebrar esta ótima, esta excelente notícia. Estamos aqui para compartilhar de tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Estamos aqui para celebrar que a morte não prendeu o nosso Senhor. Nos Evangelhos e todo o Novo Testamento nós temos inúmeras aparições do Cristo ressurreto para os discípulos. E Lucas, aqui no capítulo 24, nós vemos essa narrativa da aparição de Cristo a 2 discípulos. Jesus ressurreto não está diante de uma multidão, mas Ele está diante de 2 discípulos, que provavelmente confusos, provavelmente atordoados com tudo aquilo que havia acontecido dias atrás. Eles estão saindo de Jerusalém, estão ali numa estrada, indo para uma aldeia, Emaús. A narrativa de Lucas termina dessa maneira. E é interessante que Lucas, ele começa também citando, não uma grande multidão, mas apenas uma pessoa. O evangelista, ele indica esse evangelho ao Teófilo, a uma pessoa. O evangelho ali, o primeiro destinatário dessa mensagem de salvação, foi apenas um homem, o Teófilo. E é fato que esse evangelho já alcançou incontáveis pessoas, já abençoou e abençoa cristãos aí pelo mundo todo. Mas começou este relato sendo escrito para uma pessoa. E Jesus Cristo, ressurreto, no último capítulo, estando ali com 2 discípulos, 2 pessoas que estavam deixando Jerusalém. O texto aqui no versículo 13, ele começa dizendo isso, que no domingo, 2 discípulos viajavam para longe de Jerusalém, entre 10, 11 quilômetros. Estava ali a aldeia de Emaús. Eles estavam conversando sobre os últimos acontecimentos e não havia como não falar sobre tudo aquilo que nos últimos dias havia acontecido, sob o pano de fundo da Páscoa. Tudo o que havia acontecido com aqueles discípulos, meus irmãos, era demais para o coração deles. Eles estavam atordoados, eles estavam tristes, eles estavam preocupados, eles estavam ali com a cabeça, um turbilhão de coisas acontecendo, e de repente o próprio Cristo aparece para aqueles 2 discípulos. E isso não é uma coisa que acontece todos os dias, né? Não é uma coisa que é comum acontecer. O próprio Cristo ressurreto aparece ali em meio às dúvidas, em meio aos questionamentos daqueles homens, que estavam ainda processando todo o horror da crucificação. E nós vemos, geralmente passa aí o filme Paixão de Cristo, todo o relato ali das últimas horas do Senhor Jesus, e para a gente já é demais assistir o filme, mas ser testemunho ocular de tudo aquilo, imagina como não foi vivenciar tudo aquilo. De fato, no Novo Testamento, mais especificamente, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, dizem que mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição, naqueles 40 dias em que o Senhor esteve com os apóstolos e com os discípulos, dando provas, mostrando ali que de fato Ele estava vivo. No versículo 16, eles não reconhecem, eles estão ali com Cristo. E é interessante destacar que Jesus, ele está com o corpo glorificado. Vários textos do Novo Testamento nos mostram que o tempo e a matéria não têm mais poder, não seguram mais Jesus.
Talvez seja por isso, nós não sabemos o que não levou aqueles homens a entenderem que de fato era Jesus. Mas por algum motivo, eles e outras pessoas não entendiam, porque a última coisa que eles esperavam era que o Senhor Jesus iria ressuscitar. E então Jesus entra na conversa, como se pegasse uma carona com eles ali para Emaús, e tenta conversar. Do que vocês estão conversando? E Cleopas, nós só temos o nome desse discípulo, nós não temos informações dele. Mas você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Você é a única pessoa que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu. E ali eles vão explicando para Jesus: olha, nós tínhamos inúmeras expectativas neste profeta, neste homem. Nós achávamos que ele seria quem iria redimir Israel. Nós tínhamos expectativas, e diga-se de passagem, expectativas não bíblicas, expectativas humanas a respeito da obra do Messias. Talvez eles e todos os outros achavam que Jesus ia fazer um levante contra o governo, contra Roma. Em Atos capítulo 1, versículo 6, Jesus estava dando as últimas palavras ali para os seus discípulos, e eles perguntam: olha, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? É agora que as coisas de fato vão acontecer? Não do jeito que aquela geração gostaria que acontecesse. Ele não iria restaurar o reino de uma maneira humana, politicamente falando. É interessante olhar para aqueles discípulos e ver que não havia uma expectativa deles na ressurreição. Na verdade, eles nem imaginavam tudo aquilo que iria acontecer, a prisão, ali o martírio de Cristo. Por mais que Jesus já tivesse orientado, tivesse falado a respeito disso, tudo aquilo estava uma bagunça na cabeça deles. Eles dizem: olha, algumas mulheres disseram que ele está vivo, outros foram lá, mas não viram. Nós não sabemos o que aconteceu. E aí no versículo 25, o Senhor Jesus chama a atenção deles: como vocês demoram para crer? Como vocês têm uma letargia para entender o significado das Escrituras? Jesus já havia dito, Jesus já havia predito, mas ainda a dureza do coração daqueles homens impedia de crer na obra que o Messias viria a realizar. Versículo 26, Jesus diz: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? A primeira evidência é que Jesus era o Cristo, o Messias. A primeira evidência é que este Messias iria sofrer, iria padecer, mas isso não entrava na cabeça deles. Como? Onde já se viu? Como assim? Isso travou, fechou o coração, não apenas desses dois, mas de todos. E ali então Jesus, caminhando com esses homens, ele começa a explicar. Jesus fez isso o ministério dele inteiro. Jesus explicou através das parábolas, Jesus explicou para multidões, Jesus pregou para inúmeras pessoas, e agora o Cristo ressurreto está ali naquela estrada, com dois discípulos, falando a respeito do Antigo Testamento, das profecias. Toda vez que eu passo por esse texto, eu fico meditando quais eram os textos, o que será que Jesus disse para esses discípulos, né? Alguns textos aqui que provavelmente Jesus citou a respeito da sua obra, a respeito da sua morte e ressurreição. Talvez o Senhor dê uma passadinha ali em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, quando o livro de Moisés aqui diz, Deuteronômio 18, 15, o Senhor seu Deus fará com
que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Jesus explica para eles: olha, eu sou, talvez, não estava lá, mas Jesus passou por diversos textos do Antigo Testamento. Moisés falou a respeito de mim. Talvez também o Senhor tenha dado uma passada ali no livro dos Salmos. Nós lemos aqui no início deste culto, Salmo 16, a partir do versículo 9. Por isso meu coração se alegra, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, tua direita há delícias perpetuamente. Talvez ele tenha dado uma esticadinha no Salmo 22 também, a partir do versículo 14, derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando, repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Jesus foi explicando ali para aqueles homens. Talvez também o Senhor tenha citado ali o profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, esses dias são dias de pranto, são dias de choro, são dias de dor, mas são dias de graça, porque é pela minha morte, pelos meus sofrimentos, que a graça de Deus, a misericórdia, vai ser derramada sobre toda a humanidade. Aqueles dias já haviam sido descritos na palavra de Deus, e o Cristo ressurreto, ele está ali em Lucas capítulo 24, com dois discípulos confusos, não sabiam o que estava acontecendo, e para provar a respeito da sua ressurreição, o Senhor Jesus poderia ter feito um sinal, poderia ter feito um milagre, poderia ter feito alguma coisa ali que iria ser algo estrondoso, impossível de falar: não, Jesus não ressuscitou. Mas a estratégia de Jesus é completamente diferente, Ele leva os discípulos não para crer em um sinal, em um milagre, mas ele leva os discípulos para a palavra. Olha, eu vou explicar minha ressurreição com base na palavra de Deus. Porque o nosso raciocínio geralmente é assim, Nós pensamos que se Deus ele realizar um grandioso sinal, muitas pessoas se converterão. Mas é lógico, Talvez você até já orou assim: Senhor, ressuscita lá o morto, desce fogo do céu, e aqueles camaradas incrédulos, eles vão crer. Se houver um grande sinal, pessoas irão crer. Mas o versículo 27 nos diz que o Senhor Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meus irmãos, nós não podemos esquecer Romanos 10:17, que a fé vem por e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem por ouvir,
ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é coerente, né? O que Paulo escreveu é justamente o que o Senhor Jesus nos ensina neste texto. A fé vem por ouvir. Aqueles corações, aqueles 2 homens, eles estão ali sendo tocados pela palavra de Deus. Em um segundo momento do texto, já no finalzinho, eles chegam em Emaús, talvez uma pousada, eles estão ali numa mesa. Então o Senhor pega o pão, abençoa o pão e de repente ele desaparece. E Jesus tem uma estratégia bem interessante, né? Ele se mostra para aqueles discípulos, ele fala da palavra, mas ele também revela que ele está num lugar, ele vai para o outro. Os discípulos estando de portas trancadas, ele aparece e diz: paz seja convosco. O Cristo ressurreto, a matéria já não o prende mais. Seu corpo glorificado está além do tempo, está além das forças físicas deste mundo. E é interessante, versículo 32, aqueles 2 homens agora com seus olhos abertos, eles dizem um ao outro: olha, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O coração daqueles 2 discípulos, eles foram avivados pela palavra de Deus, e em segundo pela comunhão. Palavra de Deus aviva o coração, a comunhão aviva o coração, e de fato, são essas 2 coisas que nós deixamos de lado, quando a dúvida vem sobre o nosso coração, quando a tribulação bate à porta, quando a tentação, quando o problema, quando as crises vêm sobre a nossa vida, nós nos distanciamos, geralmente é assim, nos distanciamos da comunhão. Chegamos para o irmão: meu irmão, há uma semana, um mês que eu não vejo você na igreja, o que está acontecendo? Ah, pastor, as lutas, a crise está muito difícil. Ao invés de buscarmos a comunhão, nós seguimos um caminho contrário. Ao invés de estarmos ali, aqueles discípulos em Jerusalém, eles estão fugindo, eles estão indo para um outro rumo. Ao invés de buscar e voltar o coração para a palavra, eles só estão se lamentando e nem mesmo creem no testemunho daqueles que viram o Senhor Jesus, nem mesmo dão ouvidos àqueles que haviam visto o Senhor ressurreto. Mas eles tiveram uma experiência transformadora com o Senhor. E versículo 33, sem respeitar o horário, sem saber dos perigos ali, que uma caminhada agora já à noite, de volta para Jerusalém, poderia oferecer, eles voltam com seu coração em chamas. Eles voltam não mais com dúvidas, não mais tristes, mas agora eles têm uma missão. Eles voltam para Jerusalém, onde acham reunidos os 11 e outros discípulos. E o testemunho deles é contado, e todos chegam à conclusão: de fato o Senhor ressuscitou, de fato Ele vive, de fato o Senhor Jesus venceu a morte. O texto começa nessa trajetória, né? De Jerusalém a Emaús, um coração cheio de dúvidas, cheio de perguntas, cheio de questionamentos. Mas a partir do encontro com Cristo, essa trajetória muda. Agora eles estão de Emaús para Jerusalém. Agora eles são testemunhas de que o Senhor Jesus ressuscitou, de que Ele vive, de que Ele venceu a morte. Louvado seja o nosso Deus. Algumas lições práticas desse texto, para o seu coração e para o meu coração, nesta noite. O Cristo ressurreto, Ele vai ao encontro de seus discípulos. O Cristo ressurreto, Ele tem disponibilidade, Ele tem tempo. Ele vai ali para 2 pessoas que até então totalmente desconhecidos. Ele vai ali chamar
dois dos discípulos que estão ali preocupados, estão tristes. O Senhor Jesus se importa com o coração daqueles homens e vai ali explicar o Evangelho para que eles de fato possam crer na ressurreição. A dúvida pairava não apenas no coração daqueles dois, mas parava no coração de todos. E é interessante, como nós vimos pela manhã o texto, que Lucas não tem nenhum problema em registrar que os discípulos, eles tinham medo, eles estavam com dúvidas, eles estavam ali atordoados por tudo aquilo que havia acontecido, talvez fugindo da realidade, porque aquilo era demais para o coração daqueles homens. O mestre, o Senhor, ele foi preso injustamente, ele foi barbarizado ali antes da crucificação, ele morreu ali. Tudo isso era muito difícil desses homens entenderem. Eles estão no caminho oposto, como o apóstolo Pedro também, em João 21. O último capítulo ali do Evangelho de João, João olha para os discípulos e toda a confusão, tudo aquilo que ainda não havia entendido direito a respeito da morte, da ressurreição de Cristo, ele diz para mais 7 dos apóstolos: ó, quer saber? Eu vou pescar. E ali, eles vão junto com ele, né? Eu imagino o Cristo, o Senhor Jesus ressurreto, colocando a mão assim, falando: onde foi que eu errei com esse povo? Não é hora de pescar, é hora de anunciar a palavra. Mas o Senhor tem uma palavra, não ali para detonar os seus discípulos, não um discurso duro, mas Ele ainda tem essa disponibilidade para ensinar, porque Jesus, Ele também cumpre Isaías 42, versículo 3, Ele não esmagaria a cana quebrada, Ele não iria apagar o pavio que fumega, Ele não iria ali simplesmente dar uma dura repreensão nos seus discípulos, pelo contrário, Ele amou os seus discípulos e amou até o fim. Meu irmão e minha irmã, nesta noite, o Senhor nos ama, Ele age com misericórdia conosco, nós não merecemos ser repreendidos, duramente repreendidos, mas o Senhor, Ele estende as suas mãos, mesmo para aqueles que se desviam dos seus propósitos, mesmo para aqueles que sabem o que devem fazer, mas o coração é tardio no praticar, tardio para entender a vontade do Senhor para os seus servos e servas. Nesta noite talvez você esteja nesse caminho contrário, fugindo, entristecido, atordoado, decepcionado, frustrado, mas o Senhor vai ao encontro daqueles que necessitam, o Senhor vai ao encontro daqueles que estão perdidos, o Senhor restabelece a comunhão de pecadores com o Deus Todo-Poderoso, Ele nos chama à comunhão, Ele nos chama para a sua palavra. É o Cristo ressurreto, em segundo lugar, que abre os olhos deles para a palavra de Deus. É interessante que Jesus poderia usar qualquer recurso, mas não há um recurso maior do que a palavra de Deus. Não há um sinal maior, não há uma evidência maior, não há algo maior que Deus possa fazer no nosso coração do que aplicar a sua própria palavra. E Jesus vai explicando no caminho ali para Emaús, que Ele mesmo era a essência de todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Ele, o Cristo, era o verdadeiro Rei. Todos os outros juízes, todos os outros libertadores, apenas eram figuras, apontavam para o Senhor. Ele é o profeta maior do que Moisés. Na verdade, todos os profetas do Antigo Testamento falavam de Cristo, apontavam para Cristo. Ele, de fato, é o personagem principal de toda a Escritura Sagrada.
O Senhor Jesus, Ele é a semente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente. Ele é o verdadeiro Isaac, e por meio dele todas as nações seriam benditas. Jesus estava ali explicando para aqueles homens que Ele era o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o verdadeiro, o autêntico, o exclusivo sumo sacerdote, dos quais os descendentes de Arão apenas eram figuras. Ou seja, todo o conteúdo da Escritura fala de Cristo, do sacrifício de Cristo, da misericórdia, do amor, da graça de Deus para salvar pecadores, como eu e como você. A Bíblia Sagrada tem esse único tema: um Deus Todo-Poderoso que busca a comunhão com pecadores, homens e mulheres que são incapazes de serem salvos pelas suas próprias obras. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Meus irmãos, eu creio que a igreja brasileira, a nossa igreja, o nosso povo, nós não precisamos de novas revelações ou novas denominações que todos os dias estão aí Brasil afora. Nós não precisamos de métodos revolucionários para fazer a igreja crescer ou para pregar o evangelho. O que nós precisamos é de uma profunda convicção de quem é o Senhor Jesus. Precisamos de uma profunda convicção, um encontro profundo com o Cristo ressurreto. Um profundo encontro por meio da palavra de Deus que revela quem é o nosso Senhor e qual é a sua vontade para as nossas vidas. Em terceiro lugar, Cristo leva aqueles 2 discípulos para a comunhão. Chegaram a Emaús após a insistência daqueles 2 discípulos: fica conosco, o papo está bom, o nosso coração está ardendo, e ali no partir do pão, os olhos se abrem e o nosso Senhor desaparece. É na mesa do Senhor que o nosso coração é fortalecido. É na mesa do Senhor. Nós, como igreja de Cristo, somos nutridos espiritualmente pelo Senhor. É na mesa do Senhor que o nosso coração, os nossos olhos, eles se abrem para uma realidade muito maior do que os nossos olhos podem ver. Cristo é o pão da vida e Ele nos chama para essa comunhão. Meus irmãos, nessa igreja eu tenho sido privilegiado. Eu tenho, toda semana, além do culto mensal aqui que nós temos a ceia do Senhor, toda semana eu estou reunido com alguns irmãos que estão impedidos de vir à igreja, não podem vir receber a ceia do Senhor. E louvado seja Deus, eu gosto muito desse trabalho. Tenho ido e às vezes levo mais alguém comigo, e nós celebramos a ceia do Senhor. E ali, muitas vezes nós cantamos, 3, 4 pessoas, às vezes 2 pessoas. E então nós lemos a palavra, oramos, e ali nós comemos do pão, bebemos do cálice juntos. É muito bom estar com a igreja toda reunida, né? Domingo que vem nós teremos, a ceia do Senhor, mas é maravilhoso estar ali com pessoas que infelizmente não podem estar aqui reunidos conosco. Eu me sinto extremamente privilegiado em estar ali com homens e mulheres, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, e ali naquele momento o nosso coração se derrama diante do Senhor, os nossos olhos se abrem, nós sentimos ali o sacramento, o pão, o cálice, bênção maravilhosa. Por mais que seja dura a crise, meu irmão e minha irmã, não se afaste da comunhão, porque geralmente nós lidamos assim com as coisas, Nós deixamos o convívio com os irmãos, nós nos afastamos, fugimos da realidade, nós deixamos de lado a palavra que pode aquecer o nosso coração, que pode revelar Cristo, que pode revelar a sua obra nas nossas vidas. E por último,
o último ensinamento desse texto. Cristo faz daqueles 2 discípulos testemunhas da ressurreição. Meus irmãos, amanhã começa, hoje, já começou mais uma semana, como a gente fala, amanhã é dia de branco, dia de trabalho, dia de produzir. Vamos estar diante de muitas pessoas que não têm esse privilégio de estar à mesa do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, de ter a comunhão uns com os outros. Jesus vai ao encontro desses 2 discípulos, transforma a mente, o coração deles. Agora eles não estão mais ali com medo, eles não estão mais atordoados ou com dúvidas, mas agora eles são testemunhas da ressurreição de Cristo. Nós vamos sair desse templo mais uma vez, mais uma Páscoa comemorada. O Senhor nos chama a atenção de que nós somos testemunhas também dessa ressurreição. Existem pessoas que precisam ouvir dessa história, precisam ouvir do testemunho, precisam ouvir daquilo que Deus está fazendo no seu coração, para que o coração delas queime, para que os seus pecados sejam perdoados, para que uma nova vida possa estar diante daquela vida que está morta em seus delitos, em suas transgressões, em seus pecados. O Senhor nos chama, meus irmãos, para sermos testemunhas. Se ainda há alguma dúvida, algum temor, se há algo no seu coração, como no coração daqueles homens, o Senhor Jesus pode curar, pode transformar homens e mulheres comuns, cheios de coisas para serem resolvidas na sua vida, podem transformar em homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo. Quando eu era pequeno, adolescente, ainda alguém me falava assim: olha, Tiago, você não pode ter nenhuma dúvida, porque Cristo tira todas as nossas dúvidas. E eu tremia na base, porque o coração era cheio de dúvidas. Ainda existem algumas ainda, que estão sendo trabalhadas, E aí você vai para o texto e você vê o coração dos discípulos, aqueles que viram o Senhor. Por exemplo, Mateus 28, Jesus dando a grande comissão para os discípulos. O texto diz que, ao mesmo tempo que eles estavam adorando o Cristo ressuscitado, alguns ainda duvidaram. E eu olho para a Escritura, mas como assim? A dúvida faz parte do processo. Ainda o nosso coração está sendo trabalhado pela palavra, pela comunhão, pelo Cristo que ressuscitou. Mas é interessante ver que não apenas esses 2 aqui no caminho para Emaús, mas todos os apóstolos, os discípulos, pessoas que tiveram medo, pessoas que negaram o Senhor depois de haverem recebido o Espírito Santo, depois de terem um profundo encontro com Cristo, agora eles são mártires, eles são testemunhas do Evangelho. E uma das evidências de que essa história é real, de que essa história é verídica, é verdadeira, foram que esses homens, eles tiveram ali um encontro com o Senhor, e de temerosos eles se tornaram mártires, testemunhas deste Evangelho. Eles morreram por causa desta história, eles morreram por causa do Cristo, o Cristo que encontra cada um de nós em nossas necessidades, em nossos dilemas, em nossas dúvidas. A evidência da ressurreição foi também a transformação desses corações, que foram transformados completamente pelo Senhor, que morreu, ressuscitou, Ele está vivo, e Ele pode transformar a sua vida hoje, Ele pode transformar a vida daqueles que ouvirão a palavra de Deus, o testemunho da sua igreja. O Senhor nos convoca
para conhecer mais dele, para ter comunhão com o seu povo e para viver essa vida de testemunho, pela graça de Deus. Amém, meus irmãos?